Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Patrícia Monteiro e cá estou eu para mais um vídeo para nós falarmos um bocadinho sobre relacionamentos tóxicos, dinâmicas tóxicas. E enquanto falamos eu vou andar de carro. Eu gosto de fazer estes vídeos a andar de carro, não faço já há bastante tempo, mas gosto muito. E eu hoje venho falar com vocês sobre um tipo de vampirização energética muito subtil e que eu me apercebi que existe. Apercebi-me recentemente que existe e que ela nos pode fazer perder muita energia, quando na realidade nós pensamos que estamos a ser vítimas dessa vampirização, mas eu também me apercebi que nós estamos no controlo, ok? Depende da nossa postura em relação a essa vampirização, ok? Até porque somos nós os responsáveis por ela estar a acontecer até certo ponto. Eu vou tentar explicar melhor. Então, este tipo de dinâmica que eu vou falar aqui aplica-se mais às situações de relacionamento amoroso, ok? E eu apercebi-me disso em mim porque pensava que já tinha uma certa conexão que eu tive com um homem do meu passado. Eu pensava que isso já estava mais do que resolvido. E é uma dinâmica, uma relação que eu tive de curta duração, mas que me deixou muitas marcas profundas. Não que eu queira ter essas marcas, não é? Mas aconteceu. E então eu gostaria de ter isso mais resolvido, mais rápido, não é? E já estava a ficar um bocado sem saber mais o que fazer, porque vocês sabem que eu tenho acesso a muitas ferramentas de cura, não só minhas como de outras pessoas, e eu já tinha feito tudo aquilo que estava ao meu alcance e sem ser ao meu alcance para curar em mim o desapontamento que eu tive com essa pessoa, com esse homem, ok? E recentemente aconteceu um dia, eu acordei e novamente tive essa tristeza relacionada com esse desapontamento, sem motivo nenhum, não é? Como se eu não tivesse feito todo esse trabalho que eu fiz ao longo de anos para libertar-me dessa dor, ok? Porque lá está, foi uma conexão que eu tive de curta duração, mas não é a duração que faz a profundidade do trauma, não é? Há tantos fatores que fazem isso, é a maneira como nós nos entregamos à situação e se calhar não tivemos o retorno, é a quantidade de vidas passadas que nós temos com essa pessoa e traumas idênticos a esse que nós trazemos com essa pessoa e com outras pessoas de vidas passadas e que se levantam todos por causa desse trauma. Portanto, às vezes há relações que não é fácil nós desconectarmos e limparmos e conseguirmos finalmente acordar um dia e dizer: poça, estou livre disto, ok? Mas eu realmente sentia que estava livre disto. Mas naquele dia eu acordei e lá estava eu muito triste por causa dessa conexão, a pensar muito na pessoa e chorei e não estava a perceber, sabem? Não há nada pior do que nós estarmos em dor ou em sofrimento e não estarmos sequer a perceber porque é que aquilo está a acontecer, não é? E eu não estava a perceber, mas porquê que eu estou com esta dor? Porquê que eu estou aqui a chorar outra vez? A mesma questão que eu já chorei, a mesma questão que eu já limpei, a mesma questão que eu já limpei de todos os ângulos possíveis e imaginários, e cá estou eu a chorar isto outra vez. Então, mas o que é isto? O que é que se trata? E nisto, eu fui tomar banho. E quando eu tomo banho, ou quando eu lavo a louça, ou quando eu ando de carro, são situações da minha vida onde eu tenho muitos insights, porque estou a fazer uma atividade que não tem nada a ver com a espiritualidade, de alguma forma, não sei porquê, eu estou muito receptiva e recebo muitos insights e mensagens. E então o que é que aconteceu? Quando eu estava a tomar banho, eu sentia a energia desse homem, apareceu uma imagem dele, não é? E eu senti a energia desse homem a aproximar-se de mim. E eu vi um anjo, se calhar era o meu anjo da guarda, eu não consegui perceber quem era, provavelmente o meu anjo da guarda, mas também a minha equipa de guias ou mentores que me protegem energeticamente, ok? Eu vi um desses seres a dizer: não, tu não podes passar, não podes entrar no campo energético dela.
E eu estava a tomar banho e a ter esta percepção, não é? E foi no mesmo dia em que eu tive aquele ataque de choro relacionado com a tristeza e com a tal sensação de desapontamento que eu, acreditava ter resolvido. E eu percebi que o ser que estava a dizer não podes passar para cá, estava a dizer isso a esse homem, e ele estava a tentar dizer, mas porquê? Eu sempre tive permissão para entrar na energia dela, dizia ele. Eu sempre tive permissão para entrar na energia dela, porquê que agora não posso entrar? E eu estava a ver tudo aquilo e estava tipo surpreendida, mas o que é que se está a passar aqui? E o meu protetor, não é? A entidade que me estava a proteger disse que eu estava bem sozinha e que não precisava daquela energia, aquela vampirização, ok? Então o que é que eu entendi? Às vezes nós temos uma conexão muito forte com alguém e essa conexão ainda pode ficar mais forte se nós nos envolvermos sexualmente com a pessoa, ok? Porquê? Porque quando nós nos envolvemos sexualmente com a pessoa, nós abrimos portais na nossa energia, na nossa alma, para partilhar informação, para partilhar uma interação mais profunda com essa pessoa. Assim, hoje em dia as pessoas envolvem-se sexualmente, muitas delas envolvem-se de uma forma muito simples e fácil e não sei o quê, sem terem sequer noção do laço que estão a estabelecer com aquela pessoa com quem se estão a envolver, ok? Mas o que é que acontece? Voltando ao que eu estava a dizer, às vezes nós temos uma conexão forte com alguém, sentimos uma forte conexão da alma, sabemos que temos vidas passadas com aquela pessoa, envolvemos sexualmente com a pessoa e a partir daí estabelecemos um laço, como se dessemos uma abertura, não é? Na nossa energia e uma permissão para que aquela energia daquela pessoa, não é só a pessoa em si, é a energia daquela pessoa, possa misturar-se com a nossa, ok? Mas, no meu caso, em relação a este homem que eu estava a falar, eu também já tinha limpo essa parte. Todas as permissões dadas por causa de envolvimento carnal ou sexual, não é? Qualquer abertura que houvesse, isso estava tudo trabalhado em mim. Estava tudo limpo, trabalhado, fechado, etc. O que é que eu entendi então? Entendi que às vezes aquele senso que nós temos de familiaridade com alguém, ou seja, aquela sensação de pertença a uma pessoa, ou que aquela pessoa tem uma afinidade, sentimos uma afinidade, não é só em termos de comportamentos ou personalidade, mas uma afinidade energética com alguém muito profunda. Às vezes isso vem, não por causa de nós termos uma grande história de alma com essa pessoa, mas por causa de outras coisas que não têm nada a ver com ela e que têm a ver com a nossa história. Traumas que nós trazemos de vidas passadas, traumas que nós trazemos da nossa infância e de alguma forma, não sabendo sequer explicar muito bem porquê, mas acontece, certas energias de certas pessoas são como se fossem um bálsamo para as nossas feridas e os nossos traumas que nós trazemos da nossa infância ou de vidas passadas. Às vezes o trauma é profundo, às vezes o trauma é muito enraizado, é muito inconsciente, é muito sutil, mas de alguma forma aquela energia daquela pessoa, não é a presença dela, não é o comportamento dela, não são as ações dela, é a energia dela, suaviza o nosso trauma e nós ficamos com a sensação de que estar com essa pessoa ou contactar com a energia dela é uma coisa boa para nós, quando na realidade aquilo apenas está a tapar uma ferida que é desconfortável e que nós carregamos há muito tempo, ok? Conclusão, era isto que eu tinha com esta pessoa, tá? Portanto, mesmo já estando afastada da pessoa há muitos anos e não comunico sequer com a pessoa, quando em algum momento, quando eu ainda não tinha resolvido o trauma em relação a essa pessoa, né? Mas eu pensava nesse indivíduo, o que acontecia era, o facto de eu pensar nele, eu puxava a energia dele na minha direção e isso suavizava certas feridas minhas, certos traumas meus, certas coisas que estavam aqui para ser resolvidas e que ainda não estavam resolvidas. E isso dava-me aquele conforto de não querer largar a energia da pessoa, ok? Isto aconteceu durante muitos anos, pelos vistos, foi isto que aconteceu. Conclusão, porque é que agora os meus protetores, entidades que me protegem, disseram que ele não podia entrar? O que é que mudou? O que é que mudou?
eu provavelmente, como faço muita cura, muito trabalho de trauma, de resolver os meus traumas, resolver as minhas cenas, a nível energético, eu faço isto de alma e coração, todos os dias da minha vida, eu provavelmente cheguei a um certo núcleo da minha cebola de trauma, onde estavam aquelas minhas feridas grandes e que de alguma forma a energia deste homem era um bálsamo para essas minhas feridas. Mas agora, como eu já não tenho as feridas, não há necessidade de ter o bálsamo. Estão a ver? Conclusão: se eu já não tenho as feridas, não há nenhuma necessidade, nem faz sentido eu puxar a energia desse indivíduo na minha direção. Estão a perceber? Daí que passa a ser uma vampirização. O momento em que essa energia desse indivíduo aparece junto à minha, passa-me a vampirizar, porque já não há um motivo para ela estar ali. Entendem? Eu já não tenho a ferida correspondente a essa energia. Então não faz sentido ele vir, portanto passaria a ser um trauma ter a energia dele no meu campo. E foi isso que eu percebi. Naquele dia de manhã em que eu chorei, eu não estava a chorar pelo aquilo que eu pensava, ok? Eu não estava a chorar porque eu ainda estava decepcionada com esse ser, ou porque ainda estava traumatizada com aquilo que aconteceu. Não, eu estava a chorar porque a energia desse homem veio para o pé da minha por algum motivo, e posso até nem ter sido eu, se calhar ele pensou em mim. Às vezes as pessoas pensam umas nas outras, não é? Ou então até pode ter sido alguma coisa inconsciente, a energia dele aproximou-se da minha. Se ele tinha uma permissão para estar perto de mim, não é? Se a energia dele tinha uma permissão para estar perto da minha, se calhar inconscientemente nós encontrávamos energeticamente por causa dessa permissão, por causa desse contrato, por causa dessa abertura, ok? Então nesse dia a energia dele de alguma forma, por algum motivo, veio para o pé de mim, e como eu já não tinha aquela ferida que eu tinha antes e que sustentava essa energia, eu fiquei com vontade de chorar, ok? Eu fiquei com vontade de chorar porque aquela energia ao pé de mim estava-me a sufocar. Não estava a ser agradável, não estava a ser o bálsamo que costumava ser, ou que eu se calhar sem querer pensava nessa pessoa para me acalmar, não é? Agora, a partir de certa altura, aquilo estava-me a estressar, estava-me a enervar, estava-me a fazer mal, estava-me a entristecer, ok? E isto ainda pode acontecer de uma forma mais evidente e forte para pessoas que têm o dom da empatia, como é o meu caso, não é? Em que às vezes a pessoa está a sentir uma coisa e não é dela, é da outra pessoa, não é? Agora, vamos imaginar que esse homem pensou em mim. Eu não sei, mas imaginem que esse homem pensou em mim e enviou a energia dele na minha direção. Como eu já não tenho aquela ferida, mas sou empata, eu posso não ter percebido que a energia dele estava no meu campo energético. E se calhar, imaginem que esse homem está a passar por um momento difícil, ou está triste com alguma coisa. Eu posso ter começado a chorar por causa da tristeza dele, porque eu sou empata e pensei que era minha a tristeza, percebem? E como a única referência de tristeza que eu tenho desse homem é a desilusão que eu tive com ele no passado, a minha cabeça organizou uma lógica e pensou, eu estou triste por causa daquilo que aconteceu no passado. Estão a ver? E não tem nada a ver com isso. Se calhar era uma tristeza que não é minha, de uma energia que é desse homem, e que quando se juntou a mim eu pensei que era a minha tristeza e não era. E isto, pronto, lá está, é uma vampirização muito subtil, porque na realidade nenhuma energia se junta a nós sem a nossa permissão, ok? E é preciso nós termos isso muito claro. Portanto, nós não somos vítimas dos vampiros energéticos, nós pomos-nos a jeito, entre aspas, porque existem aberturas, existem lacunas, existem fragilidades na nossa energia que dão permissão para aquilo. E eu, durante muito tempo, estive a resolver o trauma que tinha em relação a esse indivíduo, e obviamente que enquanto estava a resolver o trauma, havia uma abertura causada por esse trauma. Esse trauma deixou-me uma abertura na energia, que a energia desse indivíduo podia entrar à vontade. Ok? Agora, o que não fazia sentido é, quando o trauma está resolvido, quando eu sei que não há mais nada, eu já não estou triste, eu já perdoei, eu já estou nem aí para esse assunto, está tudo ok, estou em paz com essa pessoa e com essa energia e com o que aconteceu e o que é que deixou de acontecer, qual é o sentido de repente acordar e chorar e, não é? Então eu entendi, não,
Às vezes nós estamos a chorar e não é nosso choro. Quer dizer, o choro é nosso, mas o motivo não é nosso, a tristeza não é nossa, é de outra pessoa, é de outra energia, ok? E às vezes nós estamos a chorar porque há alguma energia que está a invadir o nosso campo e que já não tem que estar lá, porque o trauma que sustentava isso já não está lá. Portanto, quando eu vi os meus protetores a dizer: parou tudo, vai-te embora daqui, não tens mais permissão para entrar, e ele dizia, a energia dele, isto acontece sem essa pessoa ter completa noção disto, não é? Isto é uma conversa entre energias e almas, ok? E ele dizia assim: mas porquê se eu sempre tive permissão para entrar, não é? Eu tipo muito indignado, qual é que é a cena agora, não é? Tipo, eu sempre entrei aqui, porque é que eu não posso entrar aqui? E eles disseram: mas já não tens permissão para entrar, já acabou essa permissão. Ok? E foi aí que eu entendi, ok, eu recebi a visita, entre aspas, dessa energia no meu campo, numa altura em que a ferida que sustentava essa permissão já não existe, logo já não há permissão, já não há ferida, já não há permissão, a energia dele não pode entrar. Então eu fortaleci, nesse momento eu percebi que tinha fortalecido mais ainda as minhas fronteiras, os meus limites, as minhas barreiras energéticas saudáveis, ok? Mas não foi por acaso que isso aconteceu porque a cura está a ser feita em mim, que me permitiu elevar a minha vibração e a minha consciência para um patamar onde esse nível de entrada na minha energia não vai mais acontecer. E eu posso dizer que não, e não vai mais acontecer. Ou seja, eu acredito que a energia dele já não vai tentar colar-se na minha, porque não há como fazer isso, ok? Não há como. E pronto, olha, era para vos contar isto, porque é assim, são situações desagradáveis, às vezes nós nem sequer percebemos de onde vêm estas coisas, estas tristezas, estas mágoas, estas dores, estes sofrimentos, estas... não é? Parecem relações que nós temos com pessoas e que nós queremos largar aquilo e parece que não nos largam, não é? Porquê é que eu ainda estou a chorar isto? Ou porquê é que eu ainda estou triste por causa disto? Que seca, que coisa horrível, já passou tanto tempo, já passou tantos anos, e às vezes são estas coisas que acontecem, estas interações para além do físico, que são estabelecidas por causa de nós termos tido uma experiência com essa pessoa, altamente, de um encaixe tão grande, não é? Porque a energia encaixou, sei lá, mas que envolvia trauma, vidas passadas, conexões de alma, esta misturada toda, que às vezes depois dá aberturas para certos níveis de vampirização. Estou a chegar a casa e vou entrar em casa, e então vocês estão a ouvir é aqui os limites para ver se eu também não bato do portão a entrar. Não bati. Também já faço isto há algum tempo. Então é isto, meus amores. Olha, eu espero que isto possa ter ajudado de alguma forma esta partilha de experiências. Estou aliviada, sabem? Não estou aliviada só de estar a gravar o vídeo. Estou aliviada de perceber que não vai mais entrar esta energia no meu campo. Não vai mais perturbar-me. Estão a ver? Acabou, não, o que quer que tenha que existir a partir de agora, que seja no mundo real da matéria, não é o mundo real, o mundo da matéria, podemos dizer assim, que seja no mundo da matéria. Se a pessoa quiser falar comigo, que seja no mundo da matéria, uma conversa, uma interação, sair, está bem? Agora, a pessoa estar a invadir o meu campo pela calada e eu ter que aturar isso, ou ter que permitir isso, só porque sim, e tipo, ter a minha energia a ser consumida por essa abertura, para mim não faz qualquer tipo de sentido, percebem? É isto. Meus amores, obrigada por terem visto este vídeo, espero de todo o coração que a mensagem possa ter ajudado e inspirado, gostei muito deste bocadinho, obrigada e até breve. Tchau, tchau.